Fala, galerinha, tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje quem está aqui comigo é o Hermes. Olá, Hermes, tudo bom? Pessoal, essa aula promete. É uma aula bem diferente que nós iremos fazer uma visita no Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Então, se você ainda não conhece, presta bem atenção nessa aula, fica sentadinho nesse sofá e me acompanhe que essa visita vai ser muito especial. Vamos lá? Essa aula é então dedicada ao 7º ano do ensino fundamental e nela nós iremos continuar falando sobre os reinos biológicos, a terceira parte dessa sequência didática dos reinos. E para isso nós vamos trabalhar duas habilidades. A de identificar as principais características dos 5 reinos. Nós já vimos até então reino Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia. Nós vamos ver hoje. Então, a aula de hoje é dedicada exclusivamente ao reino animal, beleza? Se você perdeu, as aulas anteriores na qual nós falamos sobre os demais reinos, corre lá no site do Se Liga na Educação, que tem salvo todas as nossas aulas anteriores. Então, se tem curiosidade, vai lá acessar que está lá salvo. E nós vamos também trabalhar a habilidade de reconhecer os principais representantes desses reinos, em específico hoje do reino animal, beleza? Bom, então o reino animal, pessoal, ele vai ter características que são características comuns a todos os organismos que pertencem a este reino. Começando, todos os organismos que pertencem ao reino animal são seres heterotróficos. O que isso significa? Nós vamos ter 2 tipos, autotróficos e heterotróficos. E essa palavra nos remete ao tipo de alimentação. Os seres autotróficos, como as plantas, o reino vegetal, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Diferentemente, o reino animal não consegue fazer isso. Então, nós dizemos que eles são heterotróficos. Então, os heterotróficos não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam ingerir. Para isso, nós nos alimentamos, Lembrando que nós, seres humanos, pertencemos, então, ao reino animal. Então, nós nos alimentamos, de lipídios, de proteínas, carboidratos, que nós vamos encontrar nas carnes, verduras, frutas, as vitaminas, sais minerais, dentre outros aí. Então, nós buscamos o nosso alimento, nós somos seres heterotróficos, buscando o alimento para poder sobreviver. Nós não somos capazes de fazer fotossíntese. Quem dera, gente? Se a gente fosse capaz de fazer fotossíntese, eu estaria nesse momento com os pezinhos plantados na areia, com a aguinha de coco, na praia, só fazendo fotossíntese. Vocês podiam ter certeza que vocês iam me ver igual uma plantinha lá na praia. Um dos meus lugares favoritos. Bom, outras 2 características são eucariontes e pluricelulares. Eucariontes, nós já falamos desse tipo de classificação anteriormente, mas vamos relembrar. Os seres eucariontes são os seres na qual a célula é bem mais completa e complexa. Então, as células eucariontes possuem o quê? A carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, ou seja, o material genético que está armazenado lá dentro do núcleo. E aí nós vamos ter todas aquelas organelas, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomos, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e por aí vai. São várias organelas encontradas dentro das células eucariontes. Tirando, os procariontes, que são cianobactérias e bactérias, todos os demais seres vivos são eucariontes, beleza? E pluricelular. O que significa que nós somos pluricelulares? Nosso corpo é formado por milhões de células. Assim, todo o reino animal não é formado por somente uma única célula, é formado pela reunião de várias células. Então, nós dizemos que eles são pluricelular, várias células formando esses organismos. Possuem a capacidade de locomoção,
mas alguns são sésseis, né? Nós temos, por exemplo, os poríferos que são sésseis. Eles possuem, eles ficam presos, fixos no mar. Então, a gente tem, diferente, né, da gente, ser humano, que consegue se locomover, mexer, andar, dançar e fazer o que quiser com a locomoção, os poríferos são animais, mas eles ficam fixos no local, ok? Somos todos aeróbicos. O que que isso significa? A gente precisa do oxigênio para sobreviver. Nós não somos capazes de viver sem a presença do oxigênio, tá? Então, nós retiramos o oxigênio tanto do ar, né? Nós, seres humanos, quando a gente respira, a gente leva o oxigênio para dentro do corpo e sai no processo respiratório o CO2. Já os peixes conseguem retirar esse oxigênio lá do ambiente aquático, né? O oxigênio fica diluído naquele meio. E a reprodução dos animais, ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Na assexuada, a gente tem a divisão de células, né? Uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro a origem a 8 e por aí vai. E na reprodução sexuada, a gente tem troca de gametas, né? Formação de um zigoto, que vai dar origem a um embrião. Então, por exemplo, nós seres humanos, nós vamos ter a célula gamética masculina, que é o espermatozoide, e a feminina, que é o óvulo. Juntas, elas formam o zigoto, que dá origem, então, ao embrião. Beleza. Então, os organismos que se enquadram dentro desses reinos podem ser classificados em vários filos. São muitos. O reino animal é extremamente diversificado, com mais de 5.000 espécies de exemplares aí, tá? Então, nós vamos ter eles divididos em diferentes filos. E aí, eles podem ser classificados, basicamente, em dois grandes grupos, os dos invertebrados, que são aqueles que não possuem as vértebras, ou então os animais vertebrados, né, que são os que possuem o crânio, vértebra, coluna dorsal, que vão pertencer ao filo dos cordados, beleza? Então aqui eu coloquei um resuminho para vocês dos invertebrados. Quais são os principais filos que pertencem aos invertebrados? Nós vamos ter, começando aqui, ó, dos poríferos, que eu falei para vocês que eles eram sésseis, ficam presos no fundo do mar. Então, nós temos os poríferos, que são animais filtradores. Às vezes a gente acha que é planta, né, gente? Mas não é planta, não. Isso é um animal, tá? Nós temos também como representantes os quinidários, que vão possuir somente uma cavidade, né, gastrovascular. Os plateumintes, que podem ser parasitas ou terem vida livre. Os nemateumintos, que são cilíndricos, os vermes cilindrados. Os anelídeos, né, que vão ter o corpo com anéis fusionados. Os moluscos, que possuem corpo mole, alguns vão ter a estrutura, né, de concha que abriga o corpo deles. Os artrópodes, que é o grupo que abriga o grupo dos insetos, que tem uma das maiores diversidades aí dentro dos animais. E os equinodermos, que vivem somente em ambiente marinho e que possuem um endoesqueleto de placas calcárias, o esqueleto dentro. Enquanto os artrópodes possuem o exoesqueleto, os equinodermos é o contrário, eles possuem um endoesqueleto de placas calcárias. E dentro do grupo dos vertebrados, nós vamos ter um número menor de filos, né? Nós vamos ter o filo dos anfíbios, né? Que vai ter uma fase larval dependente de água, dos répteis, que possuem o corpo recoberto por escamas, dos mamíferos, que têm como característica os pelos e as glândulas mamárias, os peixes, que possuem todo o corpo recoberto por escama, mas que a respiração é branquial, e as aves, que possuem o pelo recoberto por penas e que permitem a elas o voo. Bom, para a gente conhecer um pouco mais sobre esses animais, nós vamos fazer agora uma visita ao Jardim Zoológico de Belo Horizonte. E lá nós vamos conhecer alguns representantes desse reino e entender um pouco mais as características que eles apresentam. Então, bora lá fazer essa viagem no mundo animal? Vem comigo! Acabamos de chegar aqui no Zoológico de Belo Horizonte e pelo barulhinho aqui atrás de mim, vocês já devem estar imaginando o que nós vamos ver agora.
É isso mesmo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dos peixes. E para isso, eu vim aqui no aquário da Bacia do Rio São Francisco. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esses vertebrados? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os peixes, né, que são animais vertebrados, que possuem notocorda e a medula espinhal. Esse que está aqui agora se exibindo, ó, é o pirá. Esse animal, ele está ameaçado de extinção aqui na Bacia do Rio São Francisco. Isso é muito importante de vocês entenderem. É um animal que cresce muito, então ele atinge um tamanho muito grande. Ele se alimenta principalmente de moluscos. Outros animais que nós temos nesse aquário aqui é o dourado, que é um peixe muito admirado, por exemplo, na pesca esportiva. Ele possui as nadadeiras douradas, por isso o nome dele, né? Todos eles vão apresentar nadadeiras laterais, nadadeiras, algumas ventrais, dorsais que ficam na região posterior e a caudal, todas elas para poder facilitar o nado deles. Esse aqui, ó, que está passando aqui agora, é um curimatã. É um peixe que, ao contrário do dourado e do surubim, que se alimenta de outros peixes, ele possui o hábito de se alimentar de detritos que ficam no fundo do rio. Aqui nesse aquário nós vamos ter também o surubim, que é um animal que nesse momento está enterrado lá no fundo do aquário. É um hábito que ele possui. Ele também, né, é um animal que vem diminuindo drasticamente na Bacia do Rio São Francisco. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos um ambiente imitando as condições naturais desses animais. Então, a pouca luz é favorável, né, para eles. Vocês podem ver que tem troncos no fundo que imitam também o habitat natural desses animais. Pessoal, que vocês tiveram acesso ao ambiente aquático. Agora nós iremos explorar o ambiente terrestre. Vamos lá? Olha, galerinha, agora a gente está aqui para ver um pouquinho mais sobre a vida dos répteis. Esses animais são animais vertebrados também e eles possuem respiração pulmonar. Além disso, o corpo deles é revestido por escamas, como é o caso, por exemplo, dos jacarés e das serpentes, ou então por carapaça, que é o caso dos jabutis que estão aqui no fundo. Eles possuem uma carapaça e o corpo fica lá dentro dessa carapaça. Uma outra curiosidade que é muito importante de vocês saberem, esses animais são pecilotérmicos. O que isso significa? Eles precisam controlar a temperatura do corpo quando eles vão fazer o quê? Ficar ali no sol. Sabe quando você vê um lagarto ou um jabuti quietinho lá tomando sol? É por isso, eles não conseguem controlar a temperatura interna do corpo deles. Para isso, eles precisam então ficar lá no sol, esquentando um pouco mais essa temperatura. E sabe o que é interessante para falar de jabutis, tartarugas, de uma forma geral? O sexo do filhote, ele é determinado de acordo com a temperatura durante a incubação dos ovos. Sim, é a temperatura que determina se vai ser macho ou se vai ser fêmea. Além dos animais que estão aqui atrás, vocês vão poder ver o tiu, que é um lagarto, um dos maiores lagartos da América do Sul. O tiu, pessoal, ele consegue chegar até mais de 1 metro de comprimento. Botam ovos e, assim como os jabutis são onívoros. O que é isso? Eles se alimentam também de vegetais, mas também se alimentam de pequenos insetos, alguns vertebrados. É essa a composição da alimentação desses animais. E eu vou mostrar um pouco mais para vocês as aves. Esses animais, que também são vertebrados, possuem uma característica exclusiva deles, que é a presença de penas recobrindo todo o corpo. Então, aqui atrás de mim nós temos as araras canindé e os pavões. As araras são animais que possuem o bico bem recurvado e forte, que permitem elas a alimentação. Elas se alimentam principalmente de sementes. Então, o bico ajuda elas a quebrarem essas sementes para que elas consigam se alimentar. Diferentemente dos pavões que estão aqui também,
que vão se alimentar tanto de vegetais quanto de alguns insetos, pequenos vertebrados. Pessoal, agora vocês estão vendo aqui atrás de mim o gavião real, é uma árpia. Essas aves são as maiores aves do mundo, elas conseguem chegar até 1 metro de comprimento e quando elas abrem as asas, conseguem chegar até 2 metros de envergadura, o que permite o seu voo. Então, esses animais, eles são predadores naturais, eles possuem uma alimentação específica e eles se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, alguns primatas e também preguiças. Esses animais também possuem o peitoral bem desenvolvido que permitem a eles o voo. Para que as aves voem, elas precisam de adaptações. Quais são essas adaptações? Então nós temos aqui, por exemplo, as penas que são mais complexas, que vão permitir garantir a existência do voo. O esqueleto dessas aves, eles são mais finos, possuem ossos leves e alguns ocos para que ela fique um pouco mais leve. As asas que vão ter uma estrutura aerodinâmica, garantindo então a resistência, que elas consigam quebrar melhor a resistência do ar. E por fim, a respiração. Além do pulmão, quando enchem de ar, elas possuem ainda os sacos aéreos, que irão apresentar uma alta eficiência na troca gasosa, permitindo então que esses animais consigam voar. Pessoal, para a gente poder fechar essa questão das aves agora, quem está aqui atrás de mim são as emas. Esses animais que não conseguem voar, como eu expliquei anteriormente, porque elas não possuem o peitoral adaptado para isso, com musculaturas mais fortes, além daquela parte que eu expliquei das penas, ossos mais leves, elas são animais mais pesados, então elas não conseguem voar. Agora estamos aqui com os mamíferos e para mostrar eles, um grande representante aqui atrás de mim, os rinocerontes. Esses animais possuem uma pele bem grossa e uma característica que é marcante dos grupos dos mamíferos, que é a presença dos pelos sobre o corpo, nesses animais aqui é um pouco mais escasso. Os rinocerontes, eles podem atingir a quase 2 metros de altura. São animais de grande porte, assim como nós temos representantes desse grupo, os elefantes, as girafas, os hipopótamos, que também são grandes mamíferos. Mas dentro dessa classe nós temos pequenos animais de pequeno porte, como é o caso, por exemplo, dos camundongos, de alguns roedores marsupiais. E aí nós vamos ter, dentro da classe dos mamários, uma característica, pessoal, que é marcante, que é a presença da glândula mamária. Essa característica, ela inclusive dá nome a esse grupo, o grupo dos mamários. Então, as fêmeas alimentam os seus filhotes através do leite. Todos os animais da classe mamária possuem a presença dessas glândulas. Nós vamos ter animais como onça, leopardos, raposa, cães, que vão ser diferenciados de acordo com a dentição. E um outro exemplo, nós seres humanos. Sim, pessoal, a gente também é representante da classe mamária. Nós somos vertebrados, apresentamos glândulas mamárias e pelo corpo. E como a diversidade é muito grande, apresentando mais de 5.000 espécies, a gente vai ver essa diferença dentro desse grupo de animais, alguns bípedes, outros quadrúpedes, e o que faz a riqueza dessa classe, a classe dos mamários. Pessoal, para a gente poder fechar essa aula maravilhosa aqui no Jardim Zoológico sobre o reino animal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os invertebrados, que são animais que não possuem esqueleto e nem notocorda, como os demais animais que eu mostrei para vocês. E para isso a gente está nesse lugar maravilhoso aqui, que é o borboletário. Como vocês podem ver, essas criaturinhas sensacionais que muitas vezes causam um deslumbre no ser humano por possuírem colorações extremamente diferentes, vibrantes, asas que permitem um voo bem leve, charmoso. Então é isso, as borboletas estão entre os animais que possuem 2 pares de asas, anteninhas e as pernas, características dos insetos. Olha só que coisa linda, chegando aqui bem pertinho de mim. Elas se alimentam principalmente do néctar das flores. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula um pouquinho diferente de hoje. Foi preparada com muito carinho. Muito obrigada pela sua atenção.